2, 3, 4 gols do Watford. Fala, galera! Estamos animados aí com essa goleada dos Hornets sobre o Preston North End e a gente vem nesse clima aí para mais um programa do Watford Brasil aqui no YouTube. E já dando as boas-vindas ao Guilherme, o Vitor que voltou de suspensão, tinha tomado o terceiro cartão amarelo aí, tá de volta com a gente. E antes da gente iniciar falando dessa goleada do Watford em Vicarage Road, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para que toda vez que a gente suba um vídeo aqui na nossa página, no nosso canal, você sempre esteja à frente dos demais para ver esse vídeo. E aproveitando o convite, vá até o Instagram, no @WatfordFCBra, lá no Instagram, ou no Twitter, @WatfordBrasil. Siga a gente, fique por dentro de todas as novidades do Watford. E partindo então para esse pontapé inicial, falando da última rodada da Championship em Vicarage Road, o Watford 4, Preston North End 1. Uma grande partida do Watford. O Vitor e o Guilherme vão fazer uma análise maior. Eu não consegui assistir a partida, mas foi um grande desempenho e talvez algum dos pilares da equipe nessa partida foi o nosso capitão de volta, né, depois de bastante tempo. Troy Deeney voltou à titularidade dos Hornets com a braçadeira de capitão, e também o Domingos Quina, que fez uma grande partida, né? Ele que abriu o placar para o Watford, e é um jogador que o Guilherme já tinha destacado no programa anterior, tanto da mobilidade dele, do estilo de jogo, então a gente vai debater um pouquinho isso. Então, já aproveitando, vamos lá para o Nordeste do Brasil falar com o Guilherme, que ele vai falar um pouquinho sobre esse 4-1 em Vic do Watford sobre o Preston North End. Bem-vindo, Guilherme, ao programa de hoje. Salve, Jefferson, salve, Vitor, que está aí de volta em mais um programa do Watford para a gente falar aqui sobre essa excelente vitória, onde o time mostra crescimento durante a temporada. E, como a gente falou no jogo passado, era um adversário que iria se retrair muito. E o Watford teve a paciência de circular a bola, que foram 623 passes executados, tendo aproveitamento de 91%, com a quantidade de 564 passes circulados. Então foram 564 passes certos que o time do Watford deu. O time conseguiu circular bem a bola, conseguiu, assim, na criação de jogadas, conseguiu ser efetivo. Foram 26 finalizações e 11 foram no gol, com 58% de posse de bola também. Então, mostrou que o Watford conseguiu ser superior e conseguiu converter a superioridade em gols, né? Que estava faltando disso, fazer gols mesmo. E falando também sobre o Quina, ele foi considerado o melhor jogador da partida, com 85 toques na bola. Foram 3 passes longos que ele conseguiu acertar, um passe que gerou finalização, um passe-chave. Foram 5 finalizações, 3 cruzamentos certos e o gol que foi o que abriu o placar do Watford. Então a gente está percebendo um crescimento do Watford na competição. Acho que a mudança de estrutura da equipe também está ajudando, que é um time que tem a estrutura no 4-4-2, saindo um pouco daquela linha de 5 defensores que a gente tinha. E a gente vê o Quina na esquerda e o Sá na direita, tendo 2 atacantes à frente, um pouco parecido com o estilo de jogo do Javi Gracia. Então, ao que parece, o Ivic parece que encontrou a formação ideal para o Watford funcionar. O jogo que a gente falou contra o Bristol, que assim, eu vi um pouco do que eu gostei da equipe, foi a parte da criação de jogadas, principalmente com o Quina. E faltava o Gray também acertar os passes, que teve essa parte negativa, mas para esse jogo da última rodada agora contra o Preston, o time mostrou assim, a postura mais ofensiva, o time que buscou se impor dentro de campo mesmo para conseguir marcar o gol. Então, acho que é algo positivo que a gente está vendo nesse time do Ivic. Mudou a estrutura do time, o time está conseguindo evoluir. E acho que tende a evoluir mais vezes, até dando sequência ao Garner também no meio campo, o Quina, como a gente já falou, tem a volta do Deeney, que foi muito importante, marcando um gol. Eu acho que foi uma assistência, ou foram 2, alguma coisa assim. Eu posso estar errado. Mas a gente está vendo um crescimento do time dentro de campo. E antes de ir para o Vitor, eu recebi uma informação agora há pouco falando que o Gray
ficou no mesmo quarto que o Murray antes desses 2 últimos jogos, e o resultado deu positivo para a ruindade, né? Porque os 2 últimos jogos do Gray, brincadeira, foi complicado. Eu não vi, mas o pouco que eu vi assustou, né? Mas o Vitor vai talvez trazer um pouco dessa análise da mudança tática, e vale lembrar que o Watford está com desfalques, né? O Watford está sem Capoe, sem Hughes, sem Sema, sem Cleverley, né? Então isso prejudicou um pouco também a estrutura e talvez ajudou o Ivic a achar esse time no 4-4-2, né? Eu não sei se o Vitor tem essa mesma opinião, e o que também ele pode dizer desse jogo, como foi um jogo no primeiro tempo um pouco mais disputado, mais apertado. O Watford faz o 2-0, toma o 2-1, logo em seguida sai o terceiro para dar aquela tranquilidade, e no final do jogo o nosso menino João Pedro fez o 4º gol. Vitor, bem-vindo novamente, depois de cumprir a suspensão por agressão ao ADM, mas bem-vindo, conte um pouquinho do que você viu desse jogo do Watford, uma vitória convincente em Vic. Pois é, fala Jefferson, fala Guilherme, fala galera. Acho que foi bom eu ter tomado essa suspensão aí, porque realmente o antepenúltimo jogo e o penúltimo jogo foram horríveis. Não tinha quase nenhum destaque bom para eu dar aqui, mas tinha um destaque negativo que foi em comum com esse último jogo, né? André Gray. Aliás, eu acho que o Watford devia disponibilizar para os torcedores esse pacote Premium Gold do Hive Live que ele está usando para assistir o jogo lá dentro, porque realmente a gente analisava, né, a partida no grupo, e o Guilherme até falou uma coisa que foi verdade mesmo. A bola chegava nele, ele quebrava a jogada. Era toda a jogada e ele não completava. Então, André Gray realmente, esse pacote Premium Gold dele, ele tá sabendo usar muito bem. Mas, falando... O Vitor, ele pegou emprestado do Murray, que o Murray não tá podendo comparecer, ele pegou emprestado para alguns jogos. Mas falando desse jogo contra o Preston, o placar ele dá a impressão de que o jogo foi fácil, e foi mesmo. O Watford dominou completamente o time adversário em todos os setores do campo, e o gol que tomou não foi por uma falha defensiva, acho que foi mais o mérito mesmo do finalizador, e foi um momento de azar, um pouco de distração do Watford, mas o jogo ótimo, e se o Watford se espelhar nesse jogo para enfrentar o Nottingham, acho que consegue uma vitória. E vale destacar, se o pessoal que puxar os vídeos mais antigos nossos aí, aquele jogo contra o Derby, não sei se o Vitor ou o Guilherme vão lembrar, acho que cada time deu 3, 4 chutes chutes e um no gol. A vitória do Watford foi com o único chute do João Pedro, que foi no gol. E se você for pegar que nem os números que o Guilherme trouxe, se você finalizar 26 vezes e mais de 10 forem no gol, então mostra toda essa evolução, né? Aquilo que a gente falou, talvez a presença do Deeney ali, ele segura demais os zagueiros, ele tem essa capacidade, ele causa uma preocupação ali, que talvez isso estabiliza. Então agora você tem um outro jogador ao lado dele, foi o Gray, depois entrou o João Pedro, você tem as entradas ali no facão, que a gente costuma brincar, né, do Sar, do Quina, então isso talvez ajuda um pouco a chegar nesses números, né? E já indo um pouquinho para frente deste programa, saiu o confronto da FA Cup do Watford, né? O Watford vai encarar o Manchester United, parada nada fácil para o Watford. Obrigado, família Pozo, porque com o rebaixamento vocês fez a gente já cair nessa fase contra o Manchester United. Com certeza vai ter um pênalti lá para o Bruno Fernandes bater, vai ter gente aí da terrinha de Portugal que não vai gostar dessa afirmação, mas fazer o quê? Todo jogo tem pênalti para ele bater? Eu só estou falando a realidade aí. Mas é um jogo complicado, a tendência do United de ir com equipe mista, né, uma equipe reserva. O Watford, talvez a FA Cup é um pouco mais importante do que foi a Carabao Cup, né? Talvez utilize alguns jogadores e também vão estar com ritmo, né? O Guilherme fez sinalzinho de dinheiro, tem um pouquinho de dinheiro ali, e também os jogadores vão estar com ritmo, né? Se você for pegar a Carabao Cup, foi o 2º e o 4º jogo da temporada, então muitos jogadores ainda chegando à equipe, sem ritmo, né? Então é um confronto que vai ser bacana, um time que vai jogar para cima também, eles têm essa pressão que o Manchester United vai ter que atacar. Quem sabe a gente consiga aí, o Beckman não jogando, a gente consiga sair com um resultado positivo.
Mas essa é só mesmo uma notinha, a gente vai falar mais para frente, lá em janeiro, quando a gente tiver esse confronto pela frente. E já indo adiante, hoje a gente vai falar de um cara que, olha, eu vou dizer, ele é o primeiro ciclista goleiro que eu conheço, né? Que o seu Ben Foster, o nosso super Ben aí, ele, quem quiser também, ele tem um canal super massa, eu não entendo nada que ele fala, mas é muito massa os vídeos que ele faz, ali coloca uma GoPro dentro do gol, o jeito que ele conversa com a equipe, comemorando os gols, é muito massa esses vídeos, e a gente vai destacar alguns números dele, né? Ele que é um goleiro que nos últimos 3 anos foi o titular da equipe, um goleiro super seguro, faz defesas maravilhosas, de vez em quando toma uns gols de cobertura, uns gols meio besta ali, mas é um goleiro muito importante para o Watford, e eu queria que o Guilherme primeiro trouxesse os números do Ben Foster, a gente vai colocar aqui ao lado o mapa de calor dele, vale ressaltar que ele tem até ali perto da entrada do ataque, ele tem um amarelinho ali, de vez em quando ele frequenta a área adversária. Guilherme, quais os números aí do Foster, para a gente falar um pouquinho da importância dele, tanto como jogador, e da liderança, já que ele é um goleiro experiente, um cara bem maduro, que ajuda demais, principalmente aos meninos ali. Sim, sim. Ele tem 14 jogos, com média de 90 minutos por partida. Então, todas as partidas que ele começou, ele também terminou. Tem um pênalti defendido, que foi contra o Blackburn, e são 33 defesas, com a média de 2,4 por partida, sendo que dessas 33, são 23 defesas dentro da pequena área. Então, é um número muito alto. São 5 jogos sem tomar gols, e nos lançamentos ele acertou em média de 1,9 por partida. São números interessantes, principalmente esse das defesas dentro da pequena área, né? Mostra tanto o reflexo dele, a importância dele. Eu já brinquei algumas vezes com ele, que eu falo que ele não sabe quebrar a bola para frente, mas quando ele joga a bola no chão, que ele vai quebrar, ele tem parece outro jogador. Mas quando ele tá com a bola ali na mão, que ele vai quebrar para frente, é desastroso. Mas, Vitor, fale um pouquinho também, né, desses números do Foster e essa importância que ele tem para o grupo, tendo em vista que nas temporadas anteriores a gente tinha um Gomes no banco, um cara também bastante experiente, e agora a gente tem o Beckman, que é um jogador ainda em formação, tem 27 anos, e no elenco, né, está emprestado no momento, mas é um jovem jogador, que é o Dalberg também, um goleiro, então é um cara que vai passar isso, né, é um cara que dentro de campo vai resolver, e fora dele vai ajudar muito esses goleiros na sequência da história do Watford, né. Pois é, os números são muito bons, com certeza. É importante destacar também essa liderança que ele tem, como você já disse, sobre todo o departamento de goleiros, o Batman, o Dalberg, e o Watford também servido de goleiro. Ele é um goleiro bem consistente, titular absoluto, tirando partidas nas Copas. Às vezes faz o mais difícil, às vezes, perdão, realmente, faz o mais difícil e acaba não fazendo a parte fácil, né, tomando alguns gols de bobeira, mas é um ótimo goleiro, um ótimo líder ali da defesa, com certeza titular indiscutível do Ivich. E, Guilherme, queria que você falasse, né, você que trouxe os números do Foster aí, ele é um cara que cobra bastante, né, a defesa ali. Agora que a gente está tendo jogos sem público, muitas vezes a gente consegue ouvir ele gritando, ele orientando, né? Então isso é importante para o torcedor, para nós sabermos essa importância, a liderança que o Foster tem sobre a equipe. E engraçado que ele nunca foi capitão do time, né? Ele tem toda essa liderança, um goleiro que já teve uma passagem lá no começo de carreira pelo Watford, e talvez seja algo até que ele não queira, né, ser capitão da equipe, mas é importante essa liderança porque ele tem toda a visão de jogo, né? Isso a gente percebe muito ele orientando a linha defensiva que até compromete em algumas situações, ele fica muito bravo, a gente vê até no vídeo do canal dele, a gente vê que ele reclama muito, orienta também, e a gente vê que ele é um líder dentro de campo, por mais que não tenha aquela abraçadeira, acho até pela questão, porque o capitão é sempre aquele cara que vai chegar junto do juiz, saber o que está acontecendo, como a gente vê o que o Diney faz. Acho que até por essa questão dele não estar lá sempre no meio da bola rolando ali, acho que pode ser isso, mas todo mundo sabe que ele é um líder, por mais que não tenha a abraçadeira.
ele é muito respeitado, a gente vê também ele dando um apoio ao João Pedro, sempre orientando também, sempre o que fazer. E é isso, ele é um líder de fato, por mais que não tenha abraçadeira, é um líder, é isso. Pelo que eu já vi do canal dele, ele parece aquele cara que dentro de campo ele é chato, ele cobra até o final, aquele cara ali, mas fora dele ele é aquele palhaço, dá essa impressão, que é aquele palhaço que faz brincadeira com todo mundo a toda hora, pelo menos é uma impressão que eu tenho, né? Vocês já viram os vídeos, ele assustando o motorista do ônibus, se escondendo atrás da parede. Então é muito bacana esse canal, quem tiver oportunidade assista, por mais que você não entenda o que ele fala, é muito bacana essa novidade, né? Porque ele coloca ali uma GoPro dentro do gol, muitas vezes você não tem essa imagem tão assim, rotina aqui no Brasil, né? Então é muito bacana ver esse engajamento do Foster. E falando do primeiro cara da escalação, Vitor, traga a provável escalação do nosso próximo jogo, Nottingham Forest e Watford. Traga essa escalação, provável time, para esse confronto da próxima quarta-feira. Antes, vou só fazer um comentário, só para complementar mesmo e finalizar esse negócio do Foster. A EFL queria proibir ele de gravar esses vídeos aí de dentro do campo, mas depois de muita conversa, eles acabaram fazendo uma parceria e toda a monetização dos vídeos vai para uma instituição de caridade. Então, você vê que ele é um cara realmente sensacional dentro e fora de campo. Mas vamos então para a escalação, a provável escalação do Watford para o confronto contra o Nottingham. Foster, Ngakia, Kabasele, Cathcart e Femenia, Chalobah, Garner, Kina e na frente Sar, João Pedro e Troy Deeney. É uma equipe bastante consistente, ele vai manter aquilo que, vamos supor, deu certo principalmente nesse último jogo, e tem aquela questão, o Nottingham não está bem na tabela, a gente tem uma dificuldade contra essas equipes, né? Só que o Nottingham parece ter uma equipe muito frágil, né? E talvez com o time pronto do jeito que pareceu estar diante do Preston, seja o momento da gente engatar uma vitória fora para depois 2 jogos seguidos em casa, né? Queria primeiro, Vitor, que você analisasse esse provável time, né? Se é isso mesmo que você viu contra o Preston e que talvez seja um momento aí para o Watford estourar na competição, talvez dilatar um pouquinho a distância dos demais, já que é um jogo fora contra uma equipe instável e depois 2 jogos em Vicarage Road que o Watford ainda não perdeu. O Ivic parece ter gostado mesmo dessa formação nova dele, um 4-3-3 misturado com um 4-4-2, e realmente, como você disse, uma formação bem consistente. O Nottingham é um time frágil, o Watford tem que tomar vantagem disso, e talvez até aplicar uma goleada. Realmente, tudo bem que o Watford tem essa dificuldade contra esses times mais embaixo da tabela, tem até aquela brincadeira que a gente sempre faz, quer ganhar ponto, joga com o Watford, marca um jogo com o Watford que você sai ali da zona de rebaixamento, mas acho que o Watford vem confiante após essa goleada contra o Preston e pode ter até mais uma goleada contra o Nottingham. Ô Guilherme, até pegando essa análise tática aí que o Vitor falou, do 4-3-3, 4-4-2, né? Você já comentou disso, do que parece um pouco aquele esquema do Ravi Gracia. O que dá para projetar esse jogo? Você também tem algumas informações do nosso adversário. O que dá para projetar desse jogo, tendo em vista a provável escalação que a gente já comentou aqui, do provável time que vai enfrentar o Nottingham, que está numa situação complicada na tabela? Então, primeiro falando do Watford, é interessante manter a escalação, até acho que pela necessidade também, por não ter o Capu, não ter o Sema, porque provavelmente acho que foi eles que testaram positivo para o Covid, então não vão poder jogar. E manter o time com o Garner, que está ganhando espaço, participando das jogadas de gol também, que foi o escanteio, onde o Cathcart desviou para o João Pedro, né? E ele vem jogando bem. O Kina, que fez o gol, tá ganhando confiança. Acho que é muito importante. Tirou o que estava sendo ruim do time, né? Tá tirando o Gray, que não dava continuidade em nenhuma jogada. Então, é um crescimento do time com essa formação, essa estrutura nova que ele abdicou da linha de 5 que estava sendo desde o início da temporada e vem essa agora que deu um ótimo resultado para o Watford. E falando também do adversário, assim, que a gente vai enfrentar, é um adversário que joga, pelo que eu já vi, assim, do pouco que eu vi e procurei,
É um time que joga no 4-4-2, na forma defensiva, com 2 linhas de 4, marcando todo mundo atrás da linha ali do meio campo, quando o adversário tem a bola, marcando baixo, ou se resguardando mais, sempre esperando o adversário. Uma ação do adversário, eles vão lá, reagem, tentam fazer uma transição rápida, sempre com os lançamentos, para chegar de forma mais rápida no ataque. Eles variam um pouco a marcação, algumas vezes, dependendo da situação, eles fazem uma pressão mais alta. Então, possa ser que os zagueiros do Watford, que não tem uma saída de jogo tão boa, que é o Kabasele e o Ketcaf, pode ser que sintam dificuldades. Mas aí vai ter o Femenia e vai ter o Ingá, que é para auxiliar pelas laterais, né? Que a gente sabe que eles são bons jogadores quando tem a bola aos pés. E é isso, acho que a gente espera um crescimento do Watford dentro de campo mesmo, com essa formação, o time dando continuidade, sem mudar tantas peças, que vai fazer mudar a estrutura de jogo que vem dando certo, e a gente espera um resultado positivo, porque o time vem crescendo. Agora vamos então para esse jogo, esse próximo confronto do Watford, Nottingham Forest e Watford no City Ground Stadium, né? O jogo que vai ser quarta-feira, dia 2 de dezembro. Poxa vida, já estamos em dezembro, hein? E foi aí o que já vai ser a 15ª rodada, né? A Championship são 24 rodadas, né? Ou 23 rodadas por turno. Então a gente já está chegando, passou um pouquinho da metade do turno aí. Estamos numa posição tranquila, né? Vamos dizer assim, para indo aí chegar no final e dar aquele sprint para buscar uma vaga direta é o melhor que tem, né? A não ser que você desgrudar agora de vez e mantendo, que aí seria perfeito, né? Mas a gente torce pro Watford, a gente sabe que fazer isso daí é um pouco difícil. Mas é um jogo aí fora de casa, às 4h45 no horário de Brasília, na quarta-feira, e transmissão ali pelo Hive Live, baratinho, 7 euros, tranquilo, não existe inflação, o euro está no mesmo valor do real, né? Só R$6 a menos. Então, tranquilinho aí. Confrontos entre Nottingham Forest e Watford já aconteceram 47 vezes. Como a gente já discutiu em outros programas, o Watford sempre tem desvantagem nesses jogos, na maioria deles, né? 16 vitórias do Nottingham, 17 empates e 14 vitórias do Watford, mas tendo em alguns confrontos aí é muito próximo essa diferença, né? Se o Watford vencer, ele vai para 15, fica uma vitória de alcançar o Nottingham, né? A 2 jogos de empate com um empate, né? E para a tabela, Nottingham Forest 21º, é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, 14 jogos, 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates, 8 derrotas, marcou só 9 gols, sofreu 17, tem menos 8 de saldo de gols, então uma equipe que sofre muitos gols, faz muito pouco. O Watford tem que saber aproveitar isso, não pode fazer igual aquele jogo, agora não vou lembrar o time lá, que também era um time que fazia poucos gols, tomou um gol no começo do jogo, perdeu, um dos times lá dos últimos colocados. O Watford, terceiro colocado, 14 jogos, 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 19 gols marcados, 11 gols sofridos, 8 gols de saldo. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, só para adiantar, o Diney esteve em todos, né? Alguns ele jogou, outros ele entrou, mas ele esteve em todos. O último confronto, dia 30 de janeiro de 2016, Nottingham Forest 0, Watford 1, pela FA Cup 2015-2016, gol de Igalo, o gol do finalzinho, aquele time Pantilimon, Neon, um time bem alternativo para esse confronto, Guediorá, né? O Igalo entrou e marcou o gol da vitória. Anterior a isso, os outros 4 jogos pela Championship, dia 15 de abril de 2015, Nottingham Forest e Watford 3, pela Championship, Diney jogou, e diferente de outros jogos do Diney, ele não marcou o gol contra o Nottingham nos últimos jogos. É interessante isso. Dia 21 de outubro de 2014, Watford 2, Nottingham Forest 2, também pela Championship. O Diney entrou nessa partida, estava no banco de reserva. 30 de janeiro de 2014, Nottingham Forest 4, Watford 2, Championship, Diney jogou. E dia 25 de agosto de 2013, Watford 1, Nottingham Forest 1, Championship também, Diney jogou, e o brasileiro Irinei também foi titular nessa partida. E agora já indo para os palpites, que através desses números que eu apresentei aqui, o que dá para tirar desse jogo entre o Nottingham e o Watford, conversando pelo Guilherme, o que dá para esperar desse confronto? A gente já falou um pouquinho sobre esquema tático, sobre a fragilidade do Nottingham até o momento na competição, mas não pode dar bobeira.
E o Watford gosta de dar bobeira contra essas equipes. Pelo que a gente já vem falando, não é dessa temporada, é de muitas temporadas que o Watford sempre complica com o adversário que é mais frágil. Acho que o jogo passado foi um pouco diferente o cenário. Mas é um jogo difícil por ser fora de casa também. E é um adversário que gosta de complicar sempre para o Watford, né? A gente viu o último jogo da FA Cup mesmo, foi um jogo muito duro, onde o gol saiu no final, mas a equipe dele nessa temporada é um pouco frágil. Eu acho que o Watford pode repetir do que fez na última partida contra o Preston, de se impor mesmo contra o adversário, pressionar sempre, para conseguir abrir o placar o mais rápido possível e conseguir os 3 pontos. Eu me recuso a toda vez quando eu dei uma palpite e nunca dá certo, então segue aí. Por isso que você vai tomar o 3º cartão amarelo daqui uns dias e não vai participar do programa. Por essas atitudes suas. Brincadeira aí. Mas o Nottingham é um time. Até eu tenho um amigo que acompanha o Nottingham, ele brinca que assim, uma temporada eles brigam para subir, uma temporada eles brigam para cair. A antepenúltima eles brigaram para não cair, a última eles deixaram a vaga no playoff escapar em casa. Tomaram até uma goleada em casa. E nesse ano eles estão brigando para não cair, né? Vem fazendo, já está no seu segundo técnico, se eu não me engano, e esse segundo técnico está perigando. Então estou dando uma de Watford aí, demitir técnico durante a temporada, né? E assim, eles estão numa situação, só para ter uma noção, o Sheffield Wednesday, que foi um dos primeiros adversários do Watford, começou o campeonato com -8, já está na cola deles. Então, sim, dá para ter uma noção de quão ruim eles estão, né? Vitor, não sei se você vai dar palpite hoje, mas tendo tudo isso que a gente apresentou, o que dá para esperar desse jogo? Um jogo difícil, o Championship não tem jogo fácil, o Watford pode transformar em um jogo fácil como foi o passado, mas não existe jogo fácil de você falar, o Watford vai entrar e vai ganhar tranquilo. E aqui que a análise dá para fazer desse confronto contra o Nottingham Forest fora de casa? Tem certeza que não é o Pozo, que é o diretor de lá do Nottingham, com esse troca-troca de técnico? Porque é complicado mesmo, né? Mas se realmente... fosse, a gente teria mais jogador lá. O Pantilimon ia voltar, ia ser recentemente tiveram o Guediorar, acho que o Watson também estava lá, eles estão no caminho. Tá quase. Mas acho que é um jogo que o Watford precisa dos 3 pontos, realmente. Não pode entrar de salto alto, como você disse, não existe jogo fácil na Championship, mas se repetir a atuação contra o Preston, tem grandes chances de vencer. Melhor não dar palpite para não zicar mesmo, porque senão vai que, né? Especialmente esses times da parte de baixo da tabela é complicado. Mas a gente tem o nosso Deus Troy Deeney aí, que foi muito bem no jogo passado, tá pegando o ritmo de jogo e acredito que ele vai fazer uma nova grande partida, até tendo o auxílio do João Pedro, porque ele estava desfalcado em boa parte do jogo passado, né, com o Gray, só tinha auxílio de um lado. Agora com o João Pedro e Sarr, ele vai ter talvez um jogo ali para ele mais completo, para ele poder desempenhar a função dele, e ele faz isso com a maestria. O jeito que ele segura os zagueiros, a gente já comentou isso, né? Ele consegue prender talvez os 2 zagueiros ali que fica preocupado com ele, e os demais conseguem aproveitar os erros, porque ele é um cara muito forte fisicamente. O João Pedro falou isso em entrevista, né? Ele é muito forte e que está ajudando o João Pedro também a evoluir na Championship. Já que ninguém deu palpite, eu também não vou dar para zicar, né, para não ter nenhum problema, mas a gente espera aí um bom resultado do Watford nesse confronto contra o Nottingham, até também porque eu quero zoar o meu amigo, né, a gente não quer ser zoado, já não basta a zoação porque eu falei que a gente ia ganhar do Leeds dos 2 jogos, a gente caiu, o Leeds subiu, então, né, a gente espera um bom jogo do Watford, que essa mudança que o Ivic colocou na equipe foi para agregar, né, não foi também um pouco de necessidade porque o time veio de alguns jogos ruins naquilo que ele estava trabalhando, então que o time consiga desempenhar um bom futebol, que os atletas que estejam em campo consigam, né, render. Você tem o Femini, o Engakia, né, atletas estão ganhando oportunidades aí como o Garner, né, o Kina, que consigam fazer um grande jogo, a gente trazer esses 3 pontos, porque a gente está brigando lá em cima. 3 pontos nos colocaria com 29 pontos em 15 jogos, quer dizer, de 15 jogos dá 45 pontos, você conseguir 29 é um bom aproveitamento, né? Então, já se despedindo de vocês, Vitor, última palavra sobre esse jogo aí também. Tomara que o Ivic entre com o Troy Deeney mesmo, até usar dessas suas palavras, ele
Ele é imbatível ali contra os zagueiros, e acho que fez uma grande atuação contra o Preston e tem tudo para fazer uma grande atuação contra o Nottingham. Valeu, Vitor. O Vitor que já garantiu os 7 euros dele para assistir a transmissão do Hive Live. Guilherme, suas últimas palavras aí. Suas últimas palavras sobre esse confronto difícil que a gente vai ter na Championship. Então, a gente espera um bom desempenho do Watford novamente, que seja um resultado positivo, que a gente consiga conquistar mais 3 pontos, ir subindo na tabela aos poucos. São jogos difíceis, mas se repetir o desempenho do último jogo, tem tudo para dar certo para o Watford e a gente conseguir mais uma grande vitória. E o Guilherme que já conseguiu juntar €1,50 para poder pagar o jogo lá na frente para ele assistir. Valeu, galera. Esse foi mais um programa do Watford Brasil. Então, só relembrando a você, se inscreva no nosso canal. A gente sempre vai estar aí nesse bom humor. Até quando a gente vai perder alguns jogos bestas, a gente vai estar nesse bom humor, fazendo brincadeira, trazendo as informações. Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho para sempre estarem por dentro de todas as novidades. E vá lá no Instagram e no Twitter, @WatfordBrasil, para saber todas as notícias. Você é torcedor do Watford e chegou até nós por aqui, quer fazer parte do grupo de WhatsApp, mande nossa DM lá no Instagram ou no Twitter, fale um pouquinho sobre como você começou a acompanhar o Watford, jogo marcante, né, o jogador que você mais gosta, aquele que você não gosta tanto assim, a gente vai te colocar no grupo, é bem assim, bem descontraído como os nossos programas aqui, tem lá o Pedro que é um pouco ranzinhos, agora apareceu uns outros lá que tá falando que o Capô é jogador ruim, é difícil, né, não dá para agradar todo mundo, mas a gente brinca sempre lá, tem o Gustavo que gosta de Cathcart, né, apesar disso, mas a gente sempre está sempre brincando e será muito bem recebido. Galera, mais uma vez, obrigado por estar acompanhando o nosso programa. Que vem uma vitória do Watford sobre o Nottingham Forest para a gente embalar no campeonato. E, como sempre, para a gente encerrar, let's go Horns. Valeu, galera. Abração.